Você sabia que desde 2017 o Brasil é o país com o maior número de habitantes que tem transtornos de ansiedade no mundo? Esse dado não é tão novo, mas muitas pessoas não sabem exatamente quais são os principais sintomas da ansiedade. E foi isso que eu perguntei pro Henrique do Eureka, que ele contou pra gente aí quais são os principais sinais que a ansiedade tá surgindo em você. Se liga. O principal sintoma de ansiedade que leva a pessoa a considerar que tem um problema real é a evitação. Poucos psicólogos falam disso, mas a evitação é quando você começa a evitar situações que te causam ansiedade e isso gera um prejuízo na sua vida. Então, a ansiedade é uma emoção natural que todo mundo sente em algum nível. Então, você vai fazer uma entrevista de emprego, cara, é normal, friozinho na barriga, você vai ter o primeiro encontro com a garota lá, friozinho na barriga. Agora, se o friozinho na barriga fez com que você cancelasse o encontro ou fez com que você desistisse da entrevista de emprego, pra mim é o sinal mais claro como terapeuta de que tem um problema real acontecendo. Então, eu tenho ansiedade, mas eu decido ir nesse encontro, eu decido ir na entrevista de emprego, apesar da ansiedade. Agora, quando o cara não consegue decidir isso, ou seja, ele simplesmente faz o que a ansiedade mandou, que é fugir, desmarcar, cancelar, aí a gente tem um problema. Porque o prejuízo da vida dele é claro, né, ali. Quando que isso evolui pra algo pior, assim? O que eu posso sentir? Porque, assim, é muito difícil a gente sacar a ansiedade no começo. Eu sou diagnosticado com ansiedade. Eu consigo dizer quando foi longe demais. Quando foi o dia que eu olhei e falei assim, esse foi o dia que eu pirei. E aí eu olhei e falei, puta, bela hora pra procurar uma terapia. Como é que eu sei o que é, sei lá, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico? Quais são os principais sintomas disso que é o maior alerta? Eu acho que é bom a gente separar 3 conceitos aqui, né? Estresse, ansiedade e medo, que são 3 coisas diferentes. Primeiro, estresse é uma sensação fisiológica no corpo de agitação e aceleração. E ela é uma resposta a um estímulo estressor. Tá? É isso, estresse. Então, cara, você pode sentir estresse por vários motivos. Porque você tá cansado, porque tem muita tarefa no trabalho, porque a live caiu. Estresse, tá? Sei bem, o estresse da live cair. A gente não pode chamar isso de ansiedade por um motivo muito simples. A ansiedade é um estresse somado ao tempo futuro. A ansiedade é quando eu tenho sintomas de estresse, mas não tenho um estímulo presente. O estímulo tá na possibilidade de algo no futuro que eu imagino, entendeu? O bagulho não aconteceu, mas eu já tô sofrendo. Exato. No geral, a ideia do estresse, a ideia da ansiedade é te preparar pra esse perigo, né? Então, você sente ansiedade porque eu ainda não estudei pra prova e tal. O ideal é que você estude, né? Ou seja, tome aquela atitude pra se preparar. Eu tô ansioso porque pode cair a live. Bom, a atitude prática é, vou verificar se tem os 2 links, não sei o que. Então, a ansiedade é útil nesse ponto, mas ela passa a ser inútil quando você simplesmente sente ansiedade e não faz nada de diretamente relacionado ao problema. Então eu sinto ansiedade com relação a uma prova e eu vou lá e vou mexer no Netflix, eu vou rolar um Instagram, eu vou comer alguma coisa, ou seja... Sei bem demais o que né? É isso. Você não ataca o problema, você simplesmente se distrai da sensação. Então, quanto mais você se distrai da sensação de ansiedade, sem pensar em pra qual problema ela tá apontando, mais ela vai crescer. Porque você não resolveu o problema, né? A maioria das ansiedades é normal, assim. E aí que tá... Tem muito a ver com como a gente interpreta aquele momento, né? Porque, por exemplo, o cara vai num parque de diversões, entra na montanha-russa, velho, você fica acelerado, né? Você fica assim, putz, daqui a pouco vai ser legal, vai ser legal. Se a pessoa tem um histórico ruim com montanhas-russas, ela vai interpretar aquilo como ansiedade, como perigo. Se ela tem um histórico bom com montanha-russa, ela vai interpretar aquela sensação fisiológica como empolgação. Então é muito louco, né? Porque a base do que você tá sentindo no corpo, empolgação ou ansiedade, é a mesma base fisiológica. Mas você vai interpretar aquilo como ansiedade ou empolgação. O medo, a diferença dele pra ansiedade é reações de estresse no tempo presente. Então, tecnicamente, a gente não fala de medo quando a gente tá falando de algo no futuro. Medo, tecnicamente, é só pra quando algo está presente. Então, eu estou andando numa rua escura daqui... E aí, daqui a pouco, tem uma pessoa que passa do outro lado, me dá medo, porque, eu posso ser assaltado, a pessoa parece ser um assaltante. Na hora é medo. Se eu tô em casa e eu penso, eu não vou sair porque posso ser assaltado, é ansiedade. Entende? Entendi. Estou na situação, vejo um perigo agora, é medo. Estou na situação e numa próxima situação eu vou estar em perigo, é ansiedade. E no vídeo de hoje eu trouxe alguns dos melhores momentos da nossa live com o Henrique do Eureka sobre ansiedade. Se você quiser assistir a live completa e na íntegra, você pode clicar no card que vai estar aparecendo aqui em cima. E caso você não me conheça, meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e apresentador. E esse é o Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui pra se inscrever e bora falar um pouquinho sobre ansiedade.
Beleza, você se identificou com muitos desses sintomas de ansiedade, você percebeu que você sofre com ansiedade, mas será que você sabe como controlar uma crise de ansiedade? Eu perguntei pro Henrique qual que é a melhor maneira que a gente faz tanto pra controlar a nossa crise de ansiedade, como também pra ajudar alguém que tá sofrendo com crise de ansiedade. Se liga o que ele me falou. Primeiro exercício não é respiração, primeiro exercício tem que ser o grounding. O que é o grounding? É esse exercício em que você olha ao redor e você vai falando, é bizarro, mas funciona absurdamente. Você vai falando o nome, a cor e o formato das coisas em volta. Tá. Ali eu tô vendo móvel, marrom, com linhas retas. Aqui eu tô vendo a câmera preta, arredondada. É bizarro que isso funcione, mas a explicação tem a ver com aquela do padrão do olhar. Interessante, né? Imagina que você tá caminhando num bosque, assim. Como é que é o seu padrão de olhar? O seu padrão de olhar é olhar um pouquinho pra uma coisa, olhar um pouquinho pra outra, caminhar, olhar um pouquinho pra outra. Quando a gente faz isso, a gente repete o padrão de olhar e isso ativa o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Então, a pessoa ansiosa, geralmente, ela tá aqui, visão de túnel, olhando pra tudo, não prestando atenção em nada, turbilhão de pensamentos. Primeira coisa que eu falo é, olha em volta e vai falando em voz alta, nome dos objetos, formato, cor. Isso coloca a pessoa numa missão objetiva, que é falar o nome, então tem um raciocínio lógico, e coloca ela nesse padrão de movimento ocular que vai acalmando. Depois que a pessoa fez isso, aí sim a respiração diafragmática, que é uma que a galera deve conhecer. Respiração diafragmática, também conhecida como respiração 4-2-6. Você inspira contando até 4, segura por 2, contando até 2, solta pela boca contando até 6. Tentando mexer mais a barriga do que o peito. E de novo tem a ver com padrão de respiração. O padrão de respiração ansioso é mais superior aqui, né? O padrão, quando você vê um bebezinho dormindo, por exemplo, é só a barriguinha mexendo. Né? Então, Cachorrinho. Respirando pela barriguinha. É isso. Bonitinho demais. Então você vê ali a barriguinha subindo, descendo. É pra repetir esse padrão mais de relaxamento. Inspira contando até 4, segura contando até 2, solta pela boca contando até 6. Essa é a sequência. Beleza, depois, dependendo de quanto você tiver acalmado ou não, você repete o grounding e a respiração. Se já tiver mais calmo, óbvio, é importante falar com alguém, tá? Não ficar sozinho, porque quando você fala com alguém, aquela pessoa te ajuda a organizar os pensamentos e te dá um sinal claro de que nada está acontecendo, você não está morrendo. Passou pelos 2 primeiros passos, liga pra alguém. Evita mandar mensagem no WhatsApp, liga, né? Porque a mensagem vai te puxar de novo pra notificação, pra hiperestimulação. Melhor ligar, conversa com alguém e fala, olha, tô meio ansioso, conversa comigo um pouco. E é isso. Esse, eu diria, são os 3 passos. E tem um outro lado também, que é o de quem lida com alguém que tem uma crise de ansiedade. Primeira coisa, se você viu que a pessoa tá em crise, é chegar perto dela, não abraçar, né? A não ser que a pessoa peça, porque às vezes a pessoa pode se sentir mais comprimida e tal. Chega do lado dela e pergunta assim, você tá mal? Tipo assim, posso te ajudar? Sim, tô mal. Então você fala, olha só, eu vou ficar aqui contigo até a crise passar, tá? Não vou sair, tô aqui contigo e a gente vai passar por isso aí juntos. Dá essa segurança pra pessoa de que você vai estar ao longo do processo todo. E vai ficar tudo bem, beleza. Se ela consegue respirar, e aí tem que ver se, tipo, ela tá absurdamente ofegante, ela não consegue nem controlar a respiração. Eu faria o grounding. Então eu faria com ela assim, olha, vamos fazer isso junto, confia em mim, tá? Olha em volta e me diz, o que você tá vendo aí na parede? A parede é branca, tem uns tijolinhos, tá? O que você tá vendo ali? A folhagem arredondada, não sei o que. Faz com ela. E depois faria a respiração com ela. Ó, vou contar, respira comigo. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, solta. Eu vou nessa linha. Uma coisa que a gente não fala sobre ansiedade é que tem certos alimentos e hábitos do nosso dia a dia que podem piorar a nossa ansiedade. Você sabia disso? Se liga o que o Henrique contou pra gente. O café aumenta a ativação do sistema nervoso simpático. A gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são 2 que a gente não controla, né? Sistemas autônomos. E é principalmente controlado pelo cortisol, pela noradrenalina. Quando você toma café, o café é um estimulante. Então ele faz você ficar mais estimulado, mais estressado. Só que aí que tá, vem de novo a interpretação. Quando o cara tá prestes a trabalhar, toma um café e sente aquele... Quando bate o café, assim, o cara fica, pô, tô aceleradinho, tá bom. É bom. Mas se você já tava preocupado e daqui a pouco você tá prestando muita atenção nos seus sintomas físicos e acelera o seu coração por causa do café, você fica assim, nossa, mas eu tô ansioso. Fim de semestre, 10 trabalhos pra entregar. Exato, entendeu? 3 horas da manhã, bate o café. Bate o café. Tomou aquele Red Bull, a taurina bateu aqui. Nossa. Pá! Exatamente. Então assim, aumenta, dá uma olhada. Cada caso é um caso, o cara tem que ver se pra ele é ruim. Mas no geral tem a ver com, obviamente, o cara não se intoxicar de café, mas com estar num ambiente propício pra aquela cafeína ter um bom efeito. Porque se o cara toma cafeína ou estimulante, ou até se o cara toma Ritalina, sei lá. Velho, e o ambiente dele é pura distração, é 1000 coisas pra fazer, celular vibrando e 2 computadores. O cara não vai produzir nada. O ambiente vai determinar se aquilo vai ser bem direcionado. E que outras coisas fazem efeito adverso pra quem sofre de ansiedade, além do café? Cara, é muito importante que pra quem sofre de ansiedade, o período da tarde e da noite é muito importante. Então assim, um dos sinais de que a pessoa tá deprimida ou tem ansiedade grave é se ela acorda meio zumbi, meio letárgica e de tarde, especialmente no fim da tarde, ela tem um pico de ansiedade.
um crescimento da ansiedade, tá? Porque é um padrão deprimido de cortisol no corpo. No geral, o que é o saudável? Você acorda... A maioria das pessoas acorda entre 5 e 9 da manhã, né? Enfim, no período matinal ali. E você acorda e as primeiras 8 horas do seu dia são as horas mais alertas e mais agitadas no bom sentido. É quando você tá mais desperto. Passou ali das 2, 3 da tarde, o normal é que você já esteja mais desacelerado. E aí passou das 8, 9 da noite e você tá com sono. Isso é um normal do ser humano. A pessoa ansiosa, muitas vezes pelo padrão de cortisol que ela tem, que é um hormônio, né? Ele fica muito alto no fim da tarde. Então a pessoa acorda letárgica e passa a tarde, ela vai se animando. Às 5h30, 6, ela tá meio, tipo assim, sem conseguir se concentrar, muito agitada. Esse é um sinal de que a pessoa tá precisando de uma ajuda a mais, entendeu? O que piora a ansiedade nesses momentos? Exposição à luz branca forte, à noite é péssimo, assim, cara. Então, no geral, o ideal é que a partir das 3, 4 da tarde, o cara vá dando uma diminuída na intensidade da luz. Então, se o cara puder trabalhar com a luz amarela em vez da luz branca, se puder diminuir um pouco o brilho do notebook, o brilho do celular, melhor. Eu vejo que a galera tem muito essa loucura de ficar até 9, 10 da noite numa luz super branca da casa, assim, ou só desliga aquela luz super branca do quarto quando vai dormir. Eu, a partir das 7 da noite, já só ligo luz amarela e indireta na minha casa. Então, legal. Sabe, é a luminária apontando pra parede e tal. Outra coisa que pode piorar um pouco da ansiedade à noite é se o cara fica muito tempo sem comer de tarde. A gente sabe que o jejum deixa a gente um pouco mais alerta, entende? Então tem gente que faz jejum. Eu te pergunto que comida que traz ansiedade, você me responde que não comer dá ansiedade? Que é isso? Exato, bizarro, né? Mas é. Que loucura! O jejum, especialmente quem faz jejum de manhã, percebe que fazer jejum de manhã te deixa mais alerta. Tem que consultar um nutricionista, não faça nada assim por conta. Mas, cara, jejum de manhã funciona bem pra ficar mais alerta. Agora, jejum de tarde, você fica daqui a pouco da 1 da tarde até 5 sem comer, isso vai aumentar a sua ansiedade. Então tem gente que esquece de comer e, cara, fica ansioso porque esqueceu de comer. Aí, Toguro, projetinho aí, ó, pai. Tomar cuidado aí, projetinho. Projetinho. Ficou aviso aí. E pra terminar, a gente perguntou aí a pergunta mais importante, que é se a ansiedade tem cura ou não. Se liga na resposta. Não tem cura porque não é uma doença. Então a ansiedade não é uma doença. Os transtornos de ansiedade são doenças. Os transtornos de ansiedade têm tratamento e você consegue fazer o tratamento até o ponto em que você não tem mais sintomas. Que os médicos chamam de remissão, mas você pode chamar de cura, pô. Que é, não tenho mais aquele transtorno. Agora, a ansiedade não tem cura, no sentido de que não dá nem... É uma frase que não faz sentido, né? Do tipo assim, a raiva tem cura? A tristeza tem cura? Cara, não é doença pra ter cura, né? É uma emoção natural do ser humano sentir ansiedade. Então, assim, a pessoa tem que entender que a ansiedade é uma emoção natural e o problema é o que a ansiedade tá te impedindo de fazer. A ansiedade tá te impedindo de ir no primeiro encontro lá, ou de você ir na entrevista de emprego, ou você apresentar em público, ou você fazer amigos. Não tá conseguindo por causa da ansiedade? É problema. E esse problema tem cura. Agora, eu vou parar de sentir ansiedade? Impossível. Impossível, porque é uma coisa boa. A ansiedade te lembra de resolver problemas do futuro. Ela te lembra de ser precavido, de ser organizado. Então não tem cura como emoção, mas tem cura como transtorno, né? Então eu vou conseguir controlar, ter as ferramentas pra que eu não sofra. Conforme eu vou... Exato. Porque no fundo, cara, o que frustra as pessoas? Elas têm muito potencial e não concretizaram aquele potencial. É porque elas se sentem ansiosas? Não. É porque elas não fizeram o que era importante. Por causa da ansiedade. O que você colhe da sua vida? Você não colhe o fruto do seu sentimento, você colhe o fruto das suas ações. Então, você poderia ter tido sentimentos muito bons sobre o blog, sobre os projetos, e não ia colher nenhum fruto. O fruto veio das ações que construíram o blog, entende? Então, assim, pô, se você tem ansiedade, eu também tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade, e você não tá conseguindo agir por causa da ansiedade, aí sim tem um problema. Agora, se você tem ansiedade, mas do mesmo jeito você vai lá e faz, você vai lá e constrói, você vai lá e resolve, talvez seja só uma questão de acalmar, de dormir melhor, de ter menos luzes brancas e mais luz amarela, de fazer exercício. Agora, transtorno de ansiedade é não conseguir fazer as coisas. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Um deles com a live completa sobre ansiedade com o Henrique. Outro que com certeza você vai gostar. E um botãozinho aqui no meio pra você se inscrever no nosso canal. Valeu!